Bom dia, tudo bem? Vamos continuar com mais uma sequência de atividades, da apostila Anglo. Pegue então a apostila do caderno 3. Hoje nós vamos fazer da página 139 a 145. Vamos lá. Aqui já está na página 145. A Pro já colocou a data. Hoje é dia 20/10/2020, né? Hoje, portanto, é terça-feira. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente, sobre o cuidado que a gente tem que ter com o nosso ambiente relacionado com o que nós estamos falando, que é a praça, né? Então, a Pro vai ler. Cuide do ambiente de você. Praças e parques são locais da cidade em que as pessoas podem conversar, brincar, passear com seus cães, tomar sorvete ou comer pipoca, mas pode ser um espaço, por ser um espaço coletivo, todas as pessoas têm o dever de cuidar. Então a gente está vendo a ilustração de uma praça, né? Nessa praça eu tenho aí algumas pessoas sentadas no banco, né? Tenho até crianças brincando no tanque de areia, você vê os lixos, coletas de lixo seletivo aí que a gente pode falar que é para lixo reciclável, né? Crianças brincando, tanto na grama quanto na mesa. Então eu tenho uma praça. Nessa praça, como já disse aí, né? A gente vai conviver coletivamente. Só que a gente precisa estar cuidando, né? O cuidar da praça. A praça é um lugar público. Vamos pensar, né? Eu posso tomar um sorvete, eu posso comer uma pipoca, mas o que eu não posso numa praça, né? Por ser um local público. Se eu vou comer uma pipoca, depois que terminar de comer uma pipoca, o que eu tenho que fazer? Jogar o lixo no lixo, né? Se eu tô na praça com um animalzinho de estimação, eu tenho que estar sempre tendo cuidado, né? Porque como ali é em local de grama, né? De folhagem, então esse é o momento para a gente estar refletindo em relação a essa praça, né? Esse local coletivo, que é gostoso, porque é um local que a gente pode brincar, que a gente pode ir lá para descansar, que a gente pode para poder ler um livro, né? Que a gente pode... Então tem várias situações, mas não deixa de ser um local coletivo, onde a gente precisa ter um cuidado, porque não é só meu, né? Não é só de vocês, é de todo mundo, tá? Vamos para a próxima página. A próxima página é a página de 140. Aí vai vir as atividades, né? Observe a ilustração de uma praça na página anterior, que foi a que a gente acabou de ver. Converse com os colegas e responde a questão abaixo. Não tem como vocês conversarem com os colegas, né? Vocês vão conversar com quem está auxiliando a atividade de vocês. Então vamos lá. 1. Se você toma um sorvete, o que deve fazer com a embalagem e o palito? Né? A gente percebe naquela outra ilustração que a Pro acabou de comentar que tem alguns lixos, né, de coleta seletiva, ou seja, onde o lixo é reciclável e cada cor é metal, papel, vidro, né, para reciclável, porque eu vou poder reutilizar novamente. Então, se eu tomar um sorvete, eu vou ter que jogar a embalagem aonde, né? Eu vou ter que jogar numa embalagem de acordo com a lixeira, porque ali eu tenho uma lixeira que é de coleta seletiva do lixo, ou seja, onde pode ser reciclado, tá? 2. Imagine que vocês estão brincando na areia e decidem comer pipoca. O que deve fazer antes de comer? Todo mundo sabe que antes da gente comer, ali tem um local na página anterior de um tanque de areia, né? Toda vez que a gente vai comer, o que a gente tem que fazer? Principalmente agora que a gente está nessa pandemia, né? Lavar as mãos,
né? A gente está brincando no local que é público, onde tem, né? Principalmente que é público, né? Não é só na nossa casa, nós não estamos em casa, né? Hoje a gente tem que tomar um cuidado redobrado em relação a isso, né? Tá sempre lavando as mãos, quando não tem local para lavar a mão, tem que levar um álcool em gel e passar esse álcool em gel, tá sempre, né, agora andando de máscara, porque nós estamos vivendo um momento que é necessário ter alguns hábitos agora que nós vamos ter que carregar para a nossa questão de higiene, né? 3. Se uma pessoa estiver passeando com seu cão e o animal fizer cocô, o que ela deve fazer? Isso é muito comum. Quando a gente vai passear com o nosso cãozinho, que deve passear, né? Colocar a coleira direitinho, passear, a gente vai ter que, se ele faz cocô no chão, a gente vai ter que recolher, né? E descartar no lugar correto, né? Tem gente que tem lixo apropriado só para o cachorro, tem gente que faz isso em banheiro sanitário, aí é de cada um. Mas a gente não pode estar passeando na praça e deixar o cachorrinho fazer cocô e deixar o cocô lá, né? Ali é um local, como a prof já falou, local público, tá? Produção de texto. Escreva uma legenda para cada uma das imagens. Eu tenho aí então a primeira imagem é as lixeiras, né, que é a lixeira colorida, né, que são lixeiras que a gente utiliza para reciclagem, material reciclado, por isso que é separado, né, cada cor correspondente ao material. E vocês vão escrever uma legenda, uma legenda, lembra que nós já aprendemos que a legenda é a informação referente à ilustração. Depois eu vou ter uma criança que ela está plantando uma muda de um pinheiro, né? Então, assim, que legenda seria que vocês fossem escrever para esse tipo da ilustração? Lembrando que a legenda, ela serve para orientar, para que a pessoa entenda o que realmente está aparecendo na ilustração. Então, ela tem que ser adequada, tá? Então, vamos para a próxima página agora, que é 141. Na página de 141, eu vou ter como título Conversa de Passarinho. Nas praças há muitas espécies de pássaros com variadas cores voando de um lado para o outro e geralmente fazendo algum barulhinho. Será que esse barulhinho é uma conversa entre eles? Né? Cada pássaro de uma espécie, o barulho é diferente, né? Será que esse barulhinho que eles fazem, né, que é o canto, eles estão conseguindo se comunicar com outros pássaros, como a gente se comunica através da linguagem? Tá? Agora venho de olho no texto. Acompanhe a leitura do poema com o professor. Fora da gaiola é o título. Quando eu falo fora da gaiola, o que eu posso imaginar? O que será que vai abordar nesse texto? Primeira característica desse texto é um poema, que nós vimos ontem, né, na letra da música também. Então, ele vai ter versos, ele vai ter estrofes, ele vai ter rimas, né? Então, que a gente já conhece. Mas pensando no título Fora da Gaiola e iniciando a nossa conversa falando sobre passarinhos, a gente já vai imaginar o que é esse texto. E eu estou olhando a ilustração. Ele tem uma bela de uma ilustração, né, com alguns pássaros voando. E é um ninho que tem ovos, vocês podem estar observando. E agora a Pro vai fazer a leitura. Passarinho não pode viver preso. Passarinho é bom de se ver voando. Passarinho é bom de se ver ouvir cantando. Passarinho não tem defeito para ser o enfeite do mundo. É o passarinho e o passarinho foi feito. Então, primeiro aqui, ó, na primeira estrofe. Passarinho não pode viver preso. Passarinho não foi feito para viver preso. Embora hoje a gente tenha muitas pessoas que, né, e precisa ser autorizado do IBAMA, né, eles têm as anilhas que a gente fala, que são passarinhos que são criados ou em locais, né, apropriados. Embora tenha esses, né, que a gente que tem pessoas que gostam, né, mas passarinho não foi feito para viver preso, né? Passarinho foi feito para viver voando, a questão da liberdade, né?
da gente poder ouvir o seu canto. Aí fala, passarinho não tem defeito para ser o enfeite do mundo. É o que o passarinho foi feito. O passarinho, ele não é um enfeite que a gente pode colocar na nossa casa para embelezar. Não, o passarinho ele foi feito para ser livre, né? Todo mundo preza a liberdade. Imagina de um pássaro. É como se a gente fosse, é como se a gente estivesse também, imagine, no lugar de um pássaro, a gente estivesse numa prisão, né? Então o passarinho foi feito para isso, não foi feito para ser um objeto para a gente colocar dentro da nossa casa. Embora tem várias pessoas, como eu já disse, que fazem, né? Quem escreveu esse poema foi Lalau e Laura Beatriz, do livro Fora da Gaiola e Outras Poesias, tá? Então agora nós vamos passar para a próxima página e eu vou falar um pouquinho da biografia agora, que é a página de 142, do Lalau, que foi quem escreveu o poema. Nasceu em 1954 em São Paulo, escreve para criança desde 1994. A natureza e a preservação dos animais são temas constantes em seus livros. Então ele é uma pessoa que preza pela preservação dos animais, sobre a natureza, já que nós estamos falando do meio ambiente, tá? E venho trocar ideias. Vamos lá, número 1. Você acha que os pássaros devem viver soltos ou presos em gaiolas? Aí cada um vai responder a sua opinião, tá? 2. Qual verso mostra que os passarinhos não devem viver preso? Volta lá no poema e olha lá que versos, que linhas que está falando que o passarinho não pode viver preso, né? 3. De acordo com o texto, para que os passarinhos foram... Por que os passarinhos foram feitos? Por que eles foram feitos? Eles foram... Se a gente for pensar, eles foram feitos para viver livres, né? É tudo isso que a gente está falando. Por isso do título, em relação à gaiola. Porque eles para viver livre, para viver cantando, né? 4. De qual estrofe você mais gostou? Por quê? Lembra que a estrofe é cada grupinho, né? 5. Você vê pássaros na região onde mora? Se sim, o que eles costumam fazer? Também já é uma questão pessoal, né? Na região onde vocês moram, vocês conseguem ainda ver pássaros cantando, né? O que eles costumam fazer? Embora hoje está muito difícil na nossa sociedade, a gente está vendo as queimadas lá, né, vamos falar, prejudicando toda a questão do meio ambiente, dos animais, mas como nós moramos mais para o interior, a gente ainda consegue ver, né, graças a Deus, passarinhos voando e cantando. Em cidades grandes centros, é muito difícil, né? Aí vem mais uma atividade. Leia o título do poema. Que ideia o autor quer passar aos leitores? Porque o título do poema é Fora da Gaiola. O que será que o autor quis falar? Por que fora da gaiola, né? Então, assim, por quê? 2. Copie do poema o trecho que comprova que o autor defende os passarinhos. Tem um trecho no poema que o autor ele defende, que é a parte que ele vai falar que não pode viver preso, tá? Próxima página agora, 143. No poema, quais palavras rimas com voando? Vai ter uma. E com defeito, uma só também. Agora escreva 3 palavras que rimam com passarinho. Então eu vou ter que ter a terminação inho, né? Porque lembra que eu falei sonoridade e terminação inho, tá? 5. Faça um desenho para uma estrofe do poema. Dentre as estrofes, escolha uma e faça um desenho referente a ela, tá? Daquele jeito que nós combinamos. Eu ainda corrigi a apostila 2 com um desenho só feito com lápis grafite, mas não pintou, não contornou.
vamos combinar, né? Lembra do desenho? Precisa ter colorido, precisa seguir aquelas regras que a gente já havia combinado. Próxima página. Então, agora nós vamos para a página de 144. Na página de 144, nós vamos começar a falar um pouquinho de algumas sílabas, que a gente chama de sílabas complexas, né? São sílabas que têm duas consoantes juntas. Olha lá, 6. Contorne nas palavras a seguir as consoantes que ficam juntas na mesma sílabas. Então, eu tenho preso, tá vendo que ela está separado? São duas sílabas, ó. Preso. Se eu bater palma, eu vou bater palma duas vezes. Preso. Brisa. Então, pediu para contornar aqui as consoantes que ficam juntas. No preso, eu tenho quais consoantes juntas? O P e o R. No brisa, eu tenho o B e o R. Essa questão de ter consoante, de ter duas consoantes junto, mais uma vogal depois, é o que a gente fala que é sílaba complexa, tá? Quando a gente vai escrever, por exemplo, preso, pre, né? Tem gente que ainda na hora do pre é o P e o E, mas é o pre, né? É o P, o R e o E. Então é por isso que a gente fala que é sílaba complexa, tá? 7. Veja outras palavras em que há duas consoantes juntas. Eu vou ter cabrito, cobra, broto, cobre e bruto. E percebem que essas consoantes juntas das palavras que a Pro acabou de ler, elas estão em vermelho, para vocês, destacadas para vocês perceberem, tá? Escolha duas delas e escreva novas palavras. Então, por exemplo, se eu escolher o B e o R, eu vou ter que escrever uma palavra que tem o B e o R. Ou o B e o, né, ou... o B e o R, né, no caso. Escolha duas delas e escreva novas palavras, né? Vai escrever mais duas palavras aí que tenha o B e o R, tá? B. Junte a consoante com as vogais e forme sílabas. Depois escreva palavras com cada uma delas. Veja o exemplo. Vocês já fizeram isso com as consoantes somente com uma. Agora aqui no caso, ó, o C e o R e o E formam a sílaba CRE. O C e o R e o A, CRA. O C, o R e o O, CRO. O C, o R e o U, CRU. O C e o R e o I, CRI. Aí vocês vão escrever embaixo uma palavra que tenha essa sílaba, pode ser no início, no meio e no final, tá? Geralmente vai estar no início ou, vamos falar assim, no meio. Aí depois o T e o R junto. T e o R e o E forma TRE. O T e o R e o A forma TRA. O T e o R e o O forma TRO. O T e o R e o U, TRU. O T e o R e o I, TRI. Também vai escrever palavras que tenham essas sílabas. E depois o P e o L, ó. P-L-E, ple. P-L-A, plá. P-L-O, plô. P-L-U, plu. E P-L-I, pli. Aí depois as palavras com cada sílaba. Tá vendo que é mais complexo? Né? Que a gente tem que começar a entender que uma sílaba também é formada por três palavras, por três letras, né? Duas consoantes juntas, mais uma vogal acompanhando, tá? E vai terminar a sequência com em casa 21. Observe a ilustração e desenhe nos espaços em branco. Então, eu tenho aí uma ilustração e tenho alguns espaços que vocês podem ver que estão em branco. E aí vocês vão desenhar conforme está sendo pedido. Um ninho de passarinho, uma borboleta se alimentando do néctar de uma flor, um pássaro descansando e um peixe. Então, cada coisa em seu lugar, por isso que já está os espaços em branco, tá? Escolha a sílaba que complete cada palavra abaixo. Eu tenho o brá, o bli, o pre, o vrô, o gre e o cle. Então, aqui vai ter palavras... Por exemplo, bioteca. Então, biblioteca. Vocês vão ter que completar as palavras utilizando as das sílabas que está no banco de dados, tá? Aqui em cima. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? São
A professora teve que ler pela apostila, porque a Pro não enxerga, é muito pequena, a Pro não enxerga para ler aqui na gravação. Eu estou fazendo pelo celular ainda, porque eu ainda estou com problema no login do Hangouts Meet, então eu estou gravando pelo YouTube. Mas hoje eu dei um jeito de aparecer, porque estava gravando só através de áudio, né? E as fotos das atividades da apostila. Mas qualquer dúvida, a Pro está à disposição, tá? Assim que eu conseguir retornar, eu volto pro Hangouts Meet gravando daquela outra maneira. Eu não sei se vocês preferem desse jeito. Então, assim, a gente pode estar conversando. E a gente precisa... Na quarta-feira, que é só dia de leitura, a Pro vai dar uma sequência, vai dar uma indicação de leitura, porque a gente precisa terminar a apostila 3, tá? Vocês fizeram ontem o Dá, né, da família do Dá. Dá, de Dodo. Então, depois do D, o E, que é uma vogal, já foi. Então, vai ser a família do E, do Fá, hoje, né? Fá, Fê, Fi, Fô, Fu, maiúsculo e minúsculo, tá? Fiquem com Deus, um bom dia. Qualquer coisa, estou à disposição.